então agora oficialmente começando, bom dia. A gente vai dar continuidade aí à nossa aula sobre a guerra contra o Paraguai, né? Então, semana passada eu tinha falado com vocês a respeito, né, das percepções de como que a historiografia ela apresentava ou apresenta até hoje a Guerra do Paraguai. Essa é apenas uma amostra, né? Porque para todos os assuntos dentro da história, né, você tem N interpretações, você tem diferentes autores que trabalham de forma diferente, e o que é mais importante assim de vocês lembrarem, assim, a história ela é produzida muito de acordo com o tempo em que o historiador está produzindo essa história. Então ele acaba falando muito mais a respeito do tempo dele, mesmo do que a respeito do tempo que ele está contando lá do passado. Não tem um estudo sério, né? Obviamente, não tem invenções, né? O cara não tira ideias mirabolantes do nada, né? Os bons materiais eles vêm todos respaldados por documentos, tudo mais, mas a interpretação ela vai dar sempre uma conotação de acordo com os interesses, né, de quem está escrevendo, de quem está produzindo essa história. Tá? Então a gente viu ali as interpretações historiográficas e só uma ênfase ali, né, na questão da interpretação dos anos 60, principalmente, né, que atribuía à Inglaterra uma certa culpabilidade pela guerra, né, na intenção de sufocar o Paraguai, que estava despontando como uma grande potência aqui na América, o que não corresponde com a realidade da época do período. Então, atualmente, o que mais se aceita é que um conjunto de fatores, de interesses geopolíticos, né, desses 4 países, Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina, levaram esses países a esse conflito, que é o maior da América do Sul que nós temos, é o maior conflito armado que nós temos, e esse conflito acaba reconfigurando ali o mapa da América Latina, da América do Sul, pelo menos. Tá? Vindo aqui diretamente para a questão do que aconteceu, né, da história propriamente dita, né, então a gente vai ter uma série de realidades, tá, de cada um dos países. Em síntese, todos os 4 países envolvidos, eles são países muito recentes, né? Então a gente está na década de 70, né? A maioria do século XIX, a maioria dos países, ou melhor, todos os países tiveram sua independência nas primeiras décadas do século XIX, 1810, 1820. Né? Talvez o mais tardio foi o Uruguai, em 1828, e o primeiro foi o próprio Paraguai, em 1811. Tá? Então são países que estão se formando. Quando eu falo assim que são países que estão se formando, é importante você entender que eles também estão consolidando o seu território. Né? Pensa o Brasil, o maior de todos, né? O maior de todos esses países, territorialmente falando. Né? O Brasil ele tinha concentrado ali a população no litoral. Né? Então, você não tem ali uma população, uma ocupação significativa na região centro-oeste, né? Que é exatamente a região que fazia fronteira com o Paraguai, com a Argentina. E o Brasil tinha muito interesse naquela região, né? Porque ali está muito próximo da região das Minas, né? Tá uma região riquíssima, ainda não explorada. Né? Então, assim, o acesso até a região centro-oeste, ao Mato Grosso, né? Na época ainda não tinha essa divisão de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, isso veio bem posteriormente. Então, essa região do Mato Grosso, ela é uma região que o Brasil precisava ocupar, precisava levar pessoas para lá, e o principal meio de se chegar até lá era através dos rios, né? Especialmente pelo Rio Paraná, né? E daí os seus afluentes. Tá? Então, o interesse do Brasil é esse. Tá? É importante entender que os outros países vizinhos olhavam para o Brasil com uma grande desconfiança. Tá? Eles ficavam com uns 3 pés atrás em relação ao Brasil, porque o Brasil era uma monarquia. Quem estava no trono era um monarca da família real portuguesa. Tá? Então, assim, a iminência de uma recolonização e um surto de recolonização, né, digamos assim, de novo vão querer colonizar os territórios aqui, estava presente. Tá? Então, a Argentina olhava o Brasil com os olhos assim não muito simpáticos, o Paraguai, né, o Uruguai menos ainda, né? O Brasil tinha ocupado o Uruguai, né, um pouquinho antes da independência. Né? Então, assim, o Brasil era olhado com uma certa desconfiança. Tá? Quem estava no poder nesse momento, vocês vão lembrar que o tempo todo que eu falei de segundo reinado, eu falo de uma alternância no poder entre liberais e conservadores. Nessa época, quem estava no poder, na década de 70, eram os de 60 para 70, eram os liberais. E os liberais, eles eram menos propensos ao diálogo com os outros países do que os conservadores, por incrível que pareça. Tá? Então, a possibilidade de haver ali um conflito era maior no governo dos liberais.
Tá? O Paraguai, eu já tinha comentado com vocês, isolado, né, desde a sua independência, se manteve muito isolado, né, geograficamente também, né, não tinha acesso ao mar, isso dificultava as negociações, mas fez com que o Paraguai se desenvolvesse meio que em paralelo aos demais países. Né? O pai do Solano Lopes, né, ele governou como ditador, eles tinham esse título de presidente, mas eram ditadores, né? Eles governavam, tanto que o governo passou de pai para filho, né? Não teve eleição, não teve nada. Né? Então, ele governou como um ditador, fez muitas coisas positivas para o Paraguai, né? Outras coisas nem tanto. Né? Então, a questão é assim, o Paraguai, de fato, vivia um momento de crescimento econômico, tá? Já tinha indústrias, né? Principalmente indústrias voltadas ali à produção de algum material bélico. Né? O Solano Lopes, o filho, que na época era filho do presidente, foi estudar na Europa, né? Estudou questões militares na Prússia, né, e trouxe de lá uma série de ideias relacionadas muito à militarização. Tá? A Argentina vivia um conflito que, se a gente for olhar bem, existe até hoje. Tá? Buenos Aires sempre se sentiu uma coisa diferente do resto do país. Sempre se acharam melhores do que o resto do país. Buenos Aires havia sido, né, capital do antigo província da Prata, né, na época colonial. De fato, ali havia um enriquecimento muito superior às demais regiões da Argentina, né? Então você tinha muitos interesses ali de Buenos Aires em captar territórios para formar né, o país argentino, né? Enquanto que nas províncias, né, para além de Buenos Aires, eles não queriam se submeter a Buenos Aires. Até hoje existe essa rixa aí entre cidades que não são da capital e Buenos Aires. Tá? Na época, isso ficava evidenciado por dois grupos políticos, os unitaristas, né, que, de Buenos Aires, né, que eles queriam formar ali um país liderado por Buenos Aires, e os federalistas que defendiam, né, assim como no Brasil, né, defendiam uma divisão ali, fazer uma oposição a Buenos Aires. Tá? O Brasil vai interferir nessa questão política da Argentina, vai entrar em conflito com eles também, mas vai vencer a posição unitarista pelo presidente Mitre, tá? Que tinha apoio do Brasil. Tá? Então, por isso que nasce ali a Argentina, em 1862, a Argentina ela já está mais consolidada como um país. O Paraguai, da mesma forma, Paraguai não, desculpa, o Uruguai, da mesma forma, também tinha uma divisão política muito intensa. Lá, a divisão era entre os blancos e os colorados, tá? Onde os blancos eram um grupo que tinha o apoio do Paraguai e apoiavam o Paraguai para que o Paraguai pudesse ter acesso ao oceano. Então, um governo dos blancos no Uruguai era favorável ao Paraguai. Em contrapartida, os blancos faziam oposição ao Império Brasileiro. No Uruguai já não havia mais escravidão. Então, eles proibiam, tinham muitos gaúchos, né, do Rio Grande do Sul, que tinham fazendas no Uruguai, tem até hoje. Tá? Só que na época no Brasil tinha escravidão. Então, eles queriam que os escravos trabalhassem nas suas fazendas no Uruguai. E o governo branco do Uruguai não permitia o trabalho escravo, mesmo que fosse de brasileiros, tá? Para brasileiros. Então, esses fazendeiros do Rio Grande do Sul pressionavam muito Dom Pedro II para que Dom Pedro II interferisse em favor deles contra os blancos no Uruguai. E o governo fazia isso. Tá? Em contrapartida, os colorados, que era o partido de oposição aos blancos no Uruguai, era simpático ao Império Brasileiro, né? E fazia oposição ao Paraguai, do Solano Lopes, não querendo permitir com que eles navegassem, passassem ali por Montevidéu para ter acesso ao oceano. Tá? Então, você já pode perceber que isso vai provocar a guerra, porque vai ter essa disputa, uma guerra civil no Uruguai, entre blancos e colorados. O Brasil vai interferir nessa guerra. Tá? O Império Brasileiro vai mandar homens, vai mandar tropas para o Uruguai em favor dos colorados e vai conseguir colocar os colorados no poder. Como uma represália a isso, o Solano Lopes vai fazer o quê? Ele vai prender um navio brasileiro e vai ocupar o Mato Grosso. Tá? Essa é a declaração de guerra, tá? Que dá início à guerra contra o Paraguai. Tá? Essa invasão, a interferência do Império Brasileiro na política uruguaia, tá? Em favor dos colorados, e a imediata apreensão do navio Marquês de Olinda, no navio brasileiro, que estava no Paraguai, né? E dentro desse navio estava o presidente da província do Mato Grosso, que vai ser capturado pelos paraguaios
e vai, ao passar alguns dias, ele morre, preso no Paraguai. Então, vejam a confusão, digamos assim, diplomática que vai gerar esse conflito. Tá? Então, vocês estão olhando aqui na tela compartilhada o cenário, né, onde acontece essa guerra. Tá? Então, veja só, esses trechos que vocês estão vendo em, em amarelo foram áreas já dentro do Brasil e dentro da Argentina que foram ocupadas pelos paraguaios. Tá? No caso do Brasil, aqui em Mato Grosso, no caso da Argentina, ali naquela região do Riachuelo de Corrientes. Tá? E vejam ali o acesso que eles queriam ter, né, lá ao sul, passando por Buenos Aires, à frente de Buenos Aires, passando por Montevidéu, para eles terem acesso ao Oceano Atlântico e realizar as transações econômicas deles. Tá? Então, em função desse contexto, tá, é que vai acontecer a guerra. Né? Aí, o que o Solano Lopes, que agora é o ditador, é o presidente do Paraguai, vai fazer? Ele vai apostar numa rivalidade Brasil e Argentina, que existia já há algumas décadas, né? E ele vai pedir autorização ao presidente da Argentina, o Mitre, para ele passar aqui, ó, por essa região que vocês estão vendo ali nas duas setinhas vermelhas, para ele chegar até o Rio Grande do Sul e surpreender os exércitos brasileiros. A guerra era para acontecer exatamente ali, no Rio Grande do Sul, na região de Uruguaiana. Mas o presidente da Argentina diz não, ele não aceita, ele não permite que o Solano Lopes passe pelo território argentino para chegar até o Brasil. E o Solano Lopes vai assim mesmo. Né? E isso faz com que a Argentina entre em conflito com o Paraguai também. Né? Em 1965, né, nós vamos ter aí, então, a formação da Tríplice Aliança. Porque o Paraguai, aliás, o Uruguai, né, com um governo já apoiado pelo Império Brasileiro, vai apoiar o Brasil, obviamente, né, e a Argentina entra nessa Tríplice Aliança contra o Paraguai. E começam, então, as ofensivas. Elas começam já antes, né? Oficialmente, a Tríplice Aliança começa a valer em 1865, mas em 1864 você já tem alguns conflitos que são muito importantes. Tá? Um destaque aqui nessa página aos comandantes de guerra. Então, a Guerra do Paraguai, a Guerra contra o Paraguai, ela vai ter 3 líderes ao longo do seu desenvolvimento. O primeiro comandante-chefe das tropas aliadas vai ser o próprio presidente Mitre, da Argentina. Tá? Na sequência, vai assumir, né, o ainda Marquês de Caxias. Tá? Marquês de Caxias, que havia participado, né, da repressão lá no Pará, lembra das revoltas regenciais? Ele que foi o comandante em chefe para sufocar a cabanagem, balaiada, né? Por isso ele recebe o título de Marquês de Caxias, por conta de uma cidade lá que ele pacificou na base da porrada, e ele é convocado pelo Dom Pedro II, né, para que ele vá até participe da guerra contra o Paraguai, e num determinado momento ele assume a liderança, né, aqui que ele vai ganhar um grande destaque, né, como militar brasileiro, né, e após a Guerra do Paraguai ele ganha o título de Duque de Caxias, né, que é um título hierárquico superior ao de Marquês. Aqui ainda ele é o Marquês de Caxias. Depois ele ganha esse título de Duque de Caxias, vai ser chamado como patrono do Exército até hoje, é uma figura importante para o Exército brasileiro. A ponto que ele chega ao final da Guerra do Paraguai, ele vê que não tinha mais sentido continuar aquela guerra, mas o Império Brasileiro, Dom Pedro II, insiste em continuar, ele pede, então, o afastamento, né, da liderança do processo de ataque contra o Paraguai e assume o próprio genro do Dom Pedro II, casado com a princesa Isabel, o Conde D. Tá? Então, o Conde D vai assumir até o final da guerra. Alguns dizem até que era uma tática de Dom Pedro II para apresentar o futuro, né, um futuro monarca brasileiro, né, porque ele casado com a princesa Isabel, ele assumiria, né, esse papel e possivelmente até imperador do Brasil. Né? Então ele queria fazer a fama, né, fazer a carreira ali do Conde D. Né? A gente sabe que isso não vai dar certo, né? A monarquia acaba caindo antes deles assumirem. Tá? Mas então importante aqui entender esse início da guerra, né, ainda sob o comando do presidente Mitre da Argentina. Então, como eu falei para vocês, em 1865 é assinado o Tratado da Tríplice Aliança, e um detalhe bem importante para a gente finalizar aqui essa conversa é o seguinte: dê uma olhadinha nesse quadro da quantidade de soldados que participaram da guerra. O Paraguai tinha aproximadamente 60 mil soldados treinados, profissionais, tá? Enquanto isso, e mais 28 mil na reserva, ou seja, perto aí de 90 mil soldados.
o Brasil tinha 18 mil soldados. Vocês devem se lembrar que o exército brasileiro não era forte nessa época. Né? O que era forte era a Guarda Nacional, lembra? Foi formada lá na época das regências. O exército não tinha incentivo. Né? Então, diante dessa situação, o que aconteceu foi que o Brasil teve que convocar às pressas pessoas para participarem do exército. Nós vamos chegar a uma quantidade de perto de 200 mil soldados no decorrer da guerra, mas nesse início o Brasil tinha apenas 18 mil soldados. Tá? Essas pessoas que vão ser convocadas para a guerra, né, vão ser chamadas de voluntários da pátria. Tá? Por isso que tem tantas ruas pelo Brasil afora com esse nome, Rua Voluntários da Pátria. O que são esses voluntários da pátria? Foram os homens convocados voluntariamente, a princípio, né, para lutarem na Guerra do Paraguai. Pessoal, deu nosso tempo. A gente vai continuar aí na próxima aula e conversamos mais a respeito disso. Beleza, gente? Um abraço, gente.